Fábio Piperno. O jogo caminhava para esse 0-0, teve o imponderável, mas no conjunto da obra foi um jogo muito bom, né? Os goleiros trabalhando muito, os ataques partindo para cima, ninguém satisfeito com 0-0 em nenhum momento, vale destacar isso, né? As equipes a todo instante procuravam o gol. Fábio Piperno, o jogo em si foi muito bom, o placar acaba sendo assim, digamos, construído, ele foi construído, acaba sendo concretizado, né, num erro do Felipe Melo, mas o Botafogo também criou bastante e poderia, né, em outros lances ter feito gol, Piperno. Foi um clássico muito digno, Guilherme. Aliás, boa noite aí a todos os nossos amigos que estão chegando agora. Um clássico muito digno, poderia ter tido vários gols, inclusive. E veja, o Botafogo, no conjunto da obra, foi realmente, acho que quem mereceu mais a vitória, embora o Fluminense também a tenha perseguido. O Botafogo começou melhor no primeiro tempo, o Fluminense reequilibrou o jogo lá pela metade da etapa inicial. Depois disso, passou a criar muito mais, inclusive. O Fluminense, no primeiro tempo, finalizou mais e exigiu boas defesas, boa participação do John, embora na etapa inicial a grande defesa tenha sido do Fábio naquele lance com o Matheus Martins. Na segunda etapa, começou exatamente como o primeiro, o Botafogo atacando mais. Só que aí, Guilherme, o script ele mudou em relação ao primeiro tempo, porque se no primeiro tempo o Fluminense reagiu mais ou menos lá pela metade, na segunda etapa não. O Botafogo continuou mandando na maior parte do tempo, desperdiçou outras boas oportunidades. É bem verdade que de vez em quando o Fluminense também chegava, mas o Fogão foi muito mais efetivo, mostrando mais variações e um arsenal melhor. O Botafogo, né, tem mais jogadores hoje com poder de definição. Acho que o Fluminense, quando as trocas começaram, ele mostrou que hoje ele não tem um banco do mesmo nível que o Botafogo. É bem verdade que os dois times iniciaram com mais ou menos metade aí das suas equipes titulares. Só que aí você olha para o banco, o Botafogo tem vários jogadores que poderiam ser titulares em qualquer time do futebol brasileiro. Só para ter uma ideia, no finalzinho do jogo, por exemplo, entrou o Alex Telles, né? O Botafogo teve outro, o Igor Jesus, o próprio Carlos Alberto. Então são jogadores de qualidade. E aí, para ajudar mais, para dar exatamente o empurrão decisivo, um momento de fato que acabou definindo a vida desse clássico, o Felipe Melo fez uma histórica lambança, né? Ele sai jogando, quer sair jogando dentro da área, é desarmado, desaba, vai lá reclamar pro árbitro que houve falta e não aconteceu coisíssima nenhuma. E o fato é que ele, que tomou um cartão amarelo ainda no banco, ou seja, sem ter jogado, ele toma um cartão amarelo e quando entrou em campo, para azar do Fluminense, ele entrega a paçoca e o Fogão fatura o clássico. Pois é, José Manuel de Barros, nós até conversamos isso aqui em off, né, no intervalo, a postura, né, do Fluminense na primeira etapa. Os números aqui, por exemplo, do primeiro tempo, finalizações 8-2 para o Fluminense no primeiro tempo, defesas do goleiro, 4 do Botafogo, 2 do goleiro do Fluminense no primeiro tempo, mostrando ali, né, essa superioridade do Fluminense na primeira etapa. Já no segundo tempo, as coisas mudam e o Botafogo volta bem melhor e faz um segundo tempo bastante equilibrado. No segundo tempo, finalizações 7 do Botafogo, 5 do Fluminense, defesas do goleiro, 4 do goleiro Fábio e 1 do goleiro John no segundo tempo. Aí no geral, eu tenho aqui também os números gerais da partida, finalizações 13 do Fluminense, 9 do Botafogo e defesas do goleiro 6 do goleiro Fábio, 5 do goleiro John. Ou seja, no conjunto da obra os números acabam equilibrando as coisas, mas dá pra ver, Zé, um primeiro tempo em que o Fluminense foi melhor e na segunda etapa um jogo muito mais equilibrado, com o Botafogo melhorando bastante em relação à primeira etapa. É por aí, Zé? Assim, eu tenho uma visão quase igual à sua, com a diferença. Eu acho que no primeiro tempo o Fluminense foi melhor que o Botafogo. O jogo começou assim com o Botafogo melhor, depois o Fluminense conseguiu equilibrar e
se tornar superior. Você deu os números do primeiro tempo, 8 finalizações contra 2 do Botafogo, né? 2 defesas do John, aliás, 2 defesas do Fábio, 4 defesas do John. Os números espelharam bem, mostraram bem o que foi o primeiro tempo, que no final terminou com o Fluminense melhor. Se houvesse um vencedor na primeira etapa, esse vencedor seria a equipe do Fluminense. No segundo tempo, se houvesse um vencedor como houve, seria o Botafogo. Os números mostraram também, né, que foram 7 finalizações a 5 para o Botafogo, mas principalmente no gol. Foram 4 finalizações no gol por parte do Botafogo e só uma finalização no gol do Fluminense por parte no gol do Botafogo por parte da equipe do Fluminense. Ou seja, o John só fez uma defesa no segundo tempo e o Fábio precisou fazer 4 defesas e não foram qualquer defesa. Ele fez ali no começo do segundo tempo pelo menos 2 defesas, né, Piperno, assim, fundamentais. Teve uma do Luiz Henrique. Cara a cara. Cara a cara, que tocou tirando do goleiro e bem, que o Fábio fez uma defesa espetacular, esticando a mão para salvar. E no lance anterior ele já tinha feito uma defesa mais ou menos nesse nível. Teve uma do John numa finalização do Cano também, que foi um lance muito perigoso criado pelo Fluminense, mas as oportunidades do Botafogo foram mais claras. E não fosse o Fábio, o Fluminense talvez tivesse decidido mais cedo o jogo no segundo tempo. Agora, é que do jeito que aconteceu, foi um castigo muito grande para o Fluminense. Primeiro com a questão da saída do Nonato, né, que foi num acidente, num choque de cabeça, sai do estádio de ambulância e aí entra o destemperado Felipe Melo, que já tinha um cartão amarelo recebido no banco de reservas e ele entra no segundo tempo. A TV focou muito no lateral esquerdo que entrou no segundo tempo ali, o Fuentes. Porque quem recuou a bola para o Felipe Melo. Mas ele tinha todo o tempo do mundo de se livrar da bola, né, Piperno? O Fuentes deu um passe normal, né? Um passe de jogo, né? E o Felipe Melo poderia ter feito tudo. Aliás, tinha a possibilidade de fazer qualquer outra coisa. Ele tinha a bola dominada, ficou de frente, aí ele dá as costas, se enrola com a bola. Então, assim, a culpa do lance foi 100% do Felipe Melo. O Fuentes, coitado, foi só, enfim, um coadjuvante desavisado aí que jamais poderia imaginar que um passe inocente poderia resultar nessa tragédia aí pro Fluminense. Então, eu não consigo dizer que foi um justo. Num todo aqui dá a impressão que o placar mais justo fosse um empate, né? Porque o primeiro tempo foi do Fluminense, segundo tempo do Botafogo. Mas não dá para dizer que foi injusto pelas grandes oportunidades criadas pelo Botafogo no segundo tempo. E também, se de um lado foi uma tremenda bobeira do Felipe Melo, de dar um bico na bola, último minuto de jogo, 50 do segundo tempo, sei lá, faz qualquer coisa, mas ele driblou pra trás, entrou na área, e o Gregory deu o bote 2 vezes até recuperar. Até displicente, né? Assim, pro Gregory, porque o Gregory, né, que foi em cima, lá no 50 do segundo tempo, e deu bote na primeira, deu bote na segunda, recuperou, deixando a bola, e o Fábio ainda tentou, né, interceptar, mas não teve tempo pra isso, né, e a bola acabou nos pés logo do Luiz Henrique, né, cria de Xerém também, colocando a bola no fundo da rede. Luiz Henrique, Matheus, Martins, pessoal de Xerém aí, né? Como tem o Pedro no Flamengo, como produz grandes jogadores do Fluminense, né? Gerson, como produz, né? O Fluminense. Ayrton Lucas. Tem bastante. Léo Pelé, se você quiser ir né? e visitar outras equipes, né? Mas assim, não dá para dizer que é injusta a vitória do Botafogo, não. Pelo que aconteceu no segundo tempo. É que do jeito que foi, não sei, né? Por causa do que aconteceu com o Nonato, aquela coisa toda. Mas mereceu o Botafogo, né? Foi competitivo o tempo inteiro. Não foi melhor o tempo inteiro que o Fluminense. O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo em muitos momentos, especialmente no primeiro tempo. Mas futebol é assim mesmo, cara. Tem que até o último minuto. E o Felipe Melo tem que repensar algumas coisas, né? Muitas, todas as coisas praticamente. Agora, Zé, tem um negócio que a gente não pode deixar de destacar. O gol foi marcado pelo Luiz Henrique, um jogador fundamental, hoje o selecionável aí do time do Botafogo. E o Luiz Henrique, que jogou, foi um cara muito acionado no meio da semana, jogou hoje até o último minuto, né, o tempo todo, e certamente vai ser titular no meio de semana contra o São Paulo. Ou seja, ele jogando 3 vezes em uma semana. Isso significa que é um Botafogo que não vai tirar o pé, um Botafogo que está assim com justas e merecidas pretensões nas 2 competições. Ele lidera o brasileiro, só depende dele
e ainda está vivíssimo na Copa Libertadores. Fábio Piperno, José Manuel de Barros. Tivemos também 2 lances polêmicos na partida, além do gol. O gol vocês já citaram aí, e eu concordo. Para mim, gol legal. Não houve falta do Gregory no Felipe Melo. Concordamos nisso, né? Gol legal. Mas tivemos 2 outros lances ainda no primeiro tempo. O primeiro lance que foi ali aquela jogada do Marcelo, né? Ele deixa ali o braço, aliás, o braço não, ele pisa, né? Pelo menos eu vi esse pisão, o VAR nem recomenda a revisão. Agora o Piperno, o Zé podem me ajudar em quem foi o pisão, que eu não me recordo agora, mas teve esse pisão ali do Marcelo. Foi no Matheus Martins, né? Isso, perfeito, no Matheus Martins. O VAR não recomenda a revisão, fica por isso mesmo. Para você, até o Piperno citou na transmissão que, no mínimo, caberia um VAR ali, né, Piperno? O que você achou? Porque ali poderia também mudar muita coisa, uma expulsão cedo, né, enfim, no início do jogo, enfim. E aí, Piperno? Eu acho que o árbitro errou a interpretação. No caso do VAR, eu até entendo não ter chamado, porque é aquela coisa, né? É um lance interpretativo, e aí então se privilegia a marcação de campo, até porque o árbitro tinha o lance aberto, ele viu a jogada. E ele entendeu que não foi para tudo isso. Acho que ele deu uma pipocada. Porque o Marcelo, não que ele tenha tido a intenção de quebrar o jogador do Botafogo, não é isso. Não é nem da índole dele. Mas eu acho que o Marcelo foi muito imprudente no momento em que ele pisa. No momento em que ele pisa, ele acaba acertando em cheio o jogador do Botafogo. Então ele poderia ser punido, sim. E para você, José Manuel de Barros, então, caberia ali uma expulsão pro Marcelo naquele lance? Eu não fiquei convencido 100% porque eu queria ver o lance em tempo real e não em câmera lenta. Então eu fiquei nessa dúvida, mas vocês foram unânimes, né? Incluindo o Pedro Sperber, né? Que também achou que houve pisão e que era para cartão. Para vermelho para vocês, né? Eu achei. Então eu vou ficar com a opinião de vocês. Mas eu daria pênalti também no lance lá no Perfeito. Eu também. Então, eu acho que o árbitro errou para os dois lados. Errou. Assim, eu repito, assim, ó, eu gostaria de ver no tempo real e eu não vi. Eu só vi em slow motion. Porque na hora do tempo real eu não vi falta, não deu pra ver esse pisão. Foi muito rápido e eu não vi esse pisão. Que foi a visão que o árbitro teve na hora do jogo, né? Então, mas assim, convencido por vocês, ok. Vai dar o cartão pro Marcelo, tal. Mas também eu acho que então caberia, porque há uma recomendação, toda vez que o cara acerta o braço no rosto, e acertou a lateral do braço e não o cotovelo, mas teve o movimento no rosto, se é fora da área, ele marca a falta e dá cartão amarelo. Tem essa recomendação para dar amarelo, não tem? Então, na área tem que ser o quê? Falta e pênalti e cartão amarelo. É a minha avaliação. Então, se é para expulsar o Marcelo, você tem que dar um pênalti também no Cano. É isso, pra você também, né? Só pra fechar esses lances polêmicos, aí coisas, o pênalti exatamente. também Perfeito, seria, perfeito. né? Siga o relator. É que, na verdade, né, no lance ali do Marcelo, por exemplo, você acaba influenciando o jogo todo, né? Porque o Marcelo foi depois, não sei se o melhor, mas um dos melhores jogadores do jogo. Não digo o melhor, pelo menos na minha visão, porque os goleiros foram, né, bem demais também, né? Mas jogou uma barbaridade, não, Marcelo. jogou muito. Até o momento em que ele foi substituído, nossa senhora, jogou muito. Então, isso aí foi uma vantagem que o Fluminense teve em relação ao Botafogo por conta, na nossa opinião, de um erro de arbitragem, né? Mas não foi gol. Pênalti, sim. A chance de gol seria enorme. Sim. Né? De repente, o Fluminense sairia na frente também, fazendo Agora, a saída do Marcelo interfere totalmente também no rumo do jogo, porque o Marcelo sai também, o Mano também tira o Serna, que é o jogador que auxiliava o Marcelo, inclusive na marcação do Luiz Henrique, e depois que o Mano troca esse lado esquerdo do seu time, aí o Botafogo cresceu ainda mais para aquele lado, e não por acaso o gol foi marcado exatamente a partir de uma lambança feita pelo Felipe Melo depois de receber um passe do Fuentes. Alguns amigos aqui, ouvintes, falam que falta faz o Thiago Silva, né? O Thiago Silva conserta tudo, né? O Felipe Melo já pro seu tudo complica tudo ultimamente. Foi um baita jogador, né, na história do futebol. Ninguém vai tirar a história que ele teve. Jogador internacional, fez muito no Palmeiras, inclusive, mas realmente hoje entregou. É isso. Para fechar com vocês, José Manuel, também Fábio Piperno, Botafogo e Palmeiras, né? Essa briga pelo título. Amanhã o Palmeiras pode voltar
a ficar a 3 pontos. Hoje tá a 6, mas com um jogo a menos. Essa vai ser a briga, né, Piperno? Botafogo e Palmeiras. Difícil imaginar que Flamengo chegue, que Fortaleza incomode. Vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. É isso, né, Piperno? Concordo com você. Agora, é o seguinte. Esse resultado de hoje, ele é importantíssimo pro Botafogo, porque ele aumenta a pressão em cima do Palmeiras, que vai ter um jogo dificílimo amanhã contra o Vasco. O Vasco tá em crescimento no campeonato, porque da forma como a rodada começou, era um Palmeiras também dependendo só dele, porque o Palmeiras iniciou a rodada, né? Com 3 pontos a mais que o Botafogo, e confronto direto aqui em São... 3 pontos a menos, e confronto direto aqui em São Paulo. Isso significa que se o Palmeiras vencesse esse confronto direto, o Palmeiras empataria com o Botafogo, e se igualaria também no número de vitórias, é o Palmeiras com o melhor saldo de gols. Mas agora, se o Palmeiras não ganha amanhã, o Botafogo volta a abrir 5. E aí o Palmeiras já não dependeria só dele. Muito obrigado, Piperno. José Manuel de Barros, que voltam aí na programação da Jovem Pan neste domingo, enfim, na semana também. Tem muito futebol aqui na Jovem Pan.